Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. O limiar da eternidade. Há uma experiência que todo ser humano compartilha, de toda língua e toda cultura, a experiência do nascimento. As nossas lembranças do nascimento são indistintas, na melhor das hipóteses. Elas têm mais a sensação e a aura de transfigurações místicas do que de memórias. Seria assombroso se essa profunda experiência precoce não influenciasse nossos mitos e religiões, nossa filosofia e nossa ciência. O nascimento de uma criança evoca o mistério de outras origens, os inícios e fins de mundos, infinito e eternidade. Como surgiu o universo? O que havia antes disso? Será que não houve um início? Será que o universo é infinitamente antigo? Há alguma fronteira no cosmos? A história científica atual da origem do universo começa com uma explosão que fez o espaço expandir-se. Há cerca de 15 bilhões de anos, toda a matéria e a energia que hoje formam o universo observável estavam concentradas em um espaço menor do que a cabeça de um alfinete. O cosmos estourou em uma explosão inconcebivelmente colossal, o Big Bang. E a matéria do universo, junto com o próprio tecido do espaço, começou a expandir-se em todas as direções, como ainda fazem hoje. Nós podemos visualizar este processo com uma grade tridimensional ligada ao tecido do espaço em expansão. O cosmos inicial era todo branco e quente, mas com o passar do tempo, a radiação expandiu-se e esfriou, e à luz visível comum, o espaço ficou escuro, como é hoje. Mas então, pequenos bolsões de gás começaram a crescer. Espirais de nuvens diáfanas formaram-se. Colônias de coisas enormes, muito pesadas, girando lentamente, firmemente brilhantes, cada qual conforme uma besta composta de 100 bilhões de pontos luminosos. As maiores estruturas reconhecíveis do universo tinham se formado. Nós as vemos hoje. Nós mesmos habitamos um canto perdido de uma. Nós as chamamos de galáxias. Nós habitamos um universo de galáxias. Há bolhas não estruturadas, galáxias irregulares, galáxias globulares ou elípticas e os graciosos braços azuis de galáxias espirais. Nós vimos investigando as galáxias, sua origem, evolução e movimentos há menos de um século. Esses estudos estendem o nosso entendimento aos pontos mais distantes das galáxias. A nossa nave da imaginação leva-nos a essa última fronteira. Nós vemos o cosmos na maior das escalas. A majestade das galáxias é revelada pela ciência. Há muitos modos diferentes pelos quais as estrelas são dispostas em galáxias. Quando, por acaso, a face de uma galáxia espiral está virada para nós, nós vemos os braços espirais que ficam luminosos por bilhões de estrelas. Quando, em outros casos, a beira de uma galáxia está em nossa direção, nós vemos as faixas centrais de gás e poeira dos quais as estrelas estão se formando. Em espirais barradas, um rio de matéria estelar estende-se através do centro galáctico, ligando braços espirais opostos. Galáxias elípticas vêm em tamanhos gigantes e anões. Há muitas galáxias misteriosas, lugares onde alguma coisa saiu terrivelmente errada, onde há explosões, colisões e serpentinas de gás e estrelas, pontes entre as galáxias. As galáxias parecem rígidas e estacionadas.
mas nós as vemos apenas por um único quadro do filme cósmico. Suas partes estão se dissipando e se reformando em uma escala de tempo de centenas de milhões de anos. Uma galáxia é um fluido feito de bilhões de sóis, tudo ligado pela gravidade. Estas formas galácticas gigantes existem em todo o universo e podem ser uma fonte comum de espanto e instrução para bilhões de espécimes de vida inteligente. Sua evolução é governada, em toda parte, pelas mesmas leis da física. Nós precisamos de um computador para ilustrar o movimento coletivo de tantas estrelas, cada uma sob a influência gravitacional de todas as outras. 1 bilhão de anos estão aqui comprimidos em alguns segundos. Em alguns casos, os braços espirais formam-se sozinhos. Em outros casos, o encontro gravitacional próximo de duas galáxias vai produzir braços espirais. Mas quando duas galáxias próximas colidem, como uma bala através de um enxame de abelhas, as estrelas quase não colidem, mas as formas das galáxias podem ficar seriamente distorcidas. Uma colisão direta de duas galáxias pode durar 100 milhões de anos e pode fazer as estrelas constituintes derramarem-se pelo espaço intergaláctico. Quando uma galáxia densa, compacta, bate com uma maior de frente, pode produzir uma das mais lindas das irregulares raras, uma galáxia anelada. Com milhares de anos-luz de diâmetro, uma galáxia anelada é formada no veludo do espaço intergaláctico. É uma configuração temporária de estrelas tumultuadas, um borrifo no lago cósmico. As galáxias às vezes explodem. Os quasares, distantes provavelmente bilhões de anos-luz, podem ser explosões colossais de galáxias jovens. Mas não temos certeza. Os quasares ainda são um mistério. As galáxias revelam uma ordem e uma beleza universais, mas também violência em uma escala jamais imaginada. O universo não parece benigno nem hostil, apenas indiferente às preocupações de criaturas como nós. Os quasares podem ser versões monstruosas de pulsares girando rapidamente devido a colisões múltiplas de milhões de estrelas densamente apertadas no núcleo galáctico ou uma reação em cadeia de explosões supernovas em tal núcleo. Alguns astrônomos acham que um quasar é causado por milhões de estrelas caindo em um imenso buraco negro no núcleo de uma galáxia. Alguma coisa como um buraco negro, alguma coisa muito sólida, muito densa e muito pequena está batendo, ronronando nos núcleos de galáxias distantes. Mesmo uma galáxia bem comportada como a Via Láctea tem suas mexidas e suas danças. As estrelas da Via Láctea deslocam-se com graça sistemática. O Sol leva 250 milhões de anos para girar em volta do núcleo. As províncias externas da galáxia giram mais lentamente do que as regiões internas. Como resultado, gás e poeira acumulam-se em padrões espirais. Esses lugares de maior densidade estão onde estrelas jovens, quentes e brilhantes se formam, as estrelas que delineiam os braços espirais.
Essas estrelas quentes brilham por apenas 10 milhões de anos, mais ou menos, e depois explodem. Mas enquanto as estrelas que delineiam um braço espiral queimam, novas estrelas jovens são formadas dos detritos atrás delas e o padrão espiral persiste. O Sol, marcado aqui com um círculo, entrou e saiu frequentemente nos braços espirais nas 20 vezes em que deu a volta na galáxia Via Láctea. Atualmente, nós vivemos na beira de um braço espiral. Nós observamos o movimento galáctico interno em uma escala pequena, em 1 milhão de anos-luz ou menos. Mas o movimento das próprias galáxias, através de bilhões de anos-luz, é diferente. Esse movimento é uma relíquia do Big Bang. A chave da cosmologia, o estudo de todo o universo, revelou-se um lugar comum da natureza, uma experiência da vida diária. Imaginem um objeto em movimento enviando ondas. Podem ser ondas de luz, podem ser ondas sonoras, pode ser qualquer tipo de onda. Quando esse objeto em movimento passa por nós, sentimos uma mudança no tom. Isso se chama efeito Doppler. Se você é um maquinista na cabine, então o tom do apito da sua locomotiva é sempre o mesmo, para você. Isso porque você está em movimento junto com a fonte do som. Mas se você está em pé ao lado da linha quando o trem passa, houve aquela mudança familiar de tom, a mudança Doppler. A razão disto acontecer é fácil de entender quando visualizamos as ondas. Um trem parado emite ondas sonoras em círculos perfeitos, como marolas em um lago. Vamos acionar o trem de novo. Agora, as ondas que se espalham à sua frente são comprimidas juntas, e as que se espalham para trás são esticadas. As ondas comprimidas têm uma frequência maior, ou tom, do que as ondas esticadas. A mesma coisa é verdade para as ondas de luz. A cor é para a luz exatamente o que o tom é para o som. Ondas de luz comprimidas são mais azuis. Elas ficam azuladas. Ondas de luz esticadas são mais vermelhas. Ficam avermelhadas. Na velocidade de um trem, pode-se sentir a mudança de tom do som, mas não da luz. O trem está viajando cerca de 1 milhão de vezes mais lento para isso. Acontece que o efeito Doppler para ondas de luz é a chave para o cosmo. A evidência para isso foi reunida por um ex-cocheiro que jamais passou da 8ª série. Durante a segunda década do século passado, o maior telescópio do mundo estava sendo montado no Monte Wilson, olhando para o que eram os céus claros de Los Angeles. Grandes peças do telescópio tiveram que ser levadas até o topo da montanha. Um trabalho para mulas. Um dos cocheiros era um jovem chamado Milton Humason, o filho inútil de um banqueiro da Califórnia. Mas ele era brilhante e ficou naturalmente curioso sobre o equipamento que tinha levado de carroça para o Monte Wilson. E depois que o telescópio foi montado em 1917, ele conseguiu ficar aqui como zelador e eletricista. Uma noite, diz a história, o assistente noturno do observatório estava doente e pediram a Humason para ficar em seu lugar. Humason era jogador celebrado por sua habilidade no pôquer e na sinuca. Mas seu toque com o telescópio era ainda mais admirado. Ele descobriu que tinha um talento natural para usar instrumentos astronômicos. Ele virou o virtuoso do telescópio 100 polegadas. Neste instrumento, a luz das galáxias distantes é focalizada em uma placa fotográfica de vidro por um grande espelho encaixotado com 100 polegadas de diâmetro. No fim da década de 20, o próprio Humason estava fazendo observações. Senhor Nelson, Eu estou no salão curvo, senhor.
Humason agora tinha o seu próprio assistente noturno para ajudá-lo com as observações. Boa tarde, Sr. Nelson. Boa tarde, senhor. Vamos começar às 6. Eu farei um espectrograma no foco Cassegrain. Sim, senhor. O telescópio deve ser capaz de apontar com grande precisão para uma região designada do céu e continuar apontando para lá. Uma máquina pesando cerca de 78 toneladas, tão grande quanto uma locomotiva, tem que se mover com uma precisão maior do que um melhor relógio de bolso. Tudo deve ser checado cuidadosamente. O sistema de energia elétrica deve trabalhar sem falhas. Horas antes da observação começar, o domo é aberto para permitir que as temperaturas dentro e fora sejam igualadas. Humason preparava as emulsões fotográficas sensíveis, abrigadas em seus recipientes de metal, para capturar com o telescópio gigante a luz tênue de galáxias remotas. Isto era parte de um programa sistemático que Humason e seu mentor, o astrônomo Edwin Hubble, estavam perseguindo para medir a mudança Doppler da luz das galáxias mais distantes então conhecidas. Mas as galáxias mais distantes são muito tênues. Por isso, mesmo com o maior telescópio do mundo, era necessário fazer exposições muito demoradas, quase sempre durando a noite toda e às vezes requerendo várias noites sucessivas. Humason dava ao assistente noturno as coordenadas celestiais da galáxia-alvo. Durante a longa noite fria, ele tinha que fazer ajustes finos para que o telescópio rastreasse precisamente a galáxia-alvo. A galáxia em si era muito tênue para ser vista através do grande telescópio, embora pudesse ser registrada fotograficamente com uma exposição de longo tempo. Então, o telescópio era apontado para uma estrela brilhante próxima e depois era contrabalanceado para um caminho uniforme no céu, do qual, durante a longa noite, a luz da galáxia invisível acumular-se-ia lentamente. O telescópio focalizaria a luz tênue branca de uma galáxia no espectrômetro, onde ela era espalhada em seu arco-íris de cores constituintes. O espectro era gravado nas pequenas placas de vidro. Tudo bem. Prenda o mecanismo e gire para a estrela em foco, por favor. Está livre? Eu vou virar para leste. Acho que está livre. Vá devagar. Tudo bem, pronto. Agora vamos para a NGC 7619. Está livre. Eu vou fazer uma exposição de 10 horas. Que horas são? São 7h15. Tudo bem, apague as luzes, por favor. O declive escuro está aberto. Um grande telescópio vê apenas um pedaço mínimo do céu. Com o girar da Terra, uma estrela guia ou uma galáxia sairia do campo de visão do telescópio em apenas alguns minutos. Humason tinha que ficar acordado, rastreando a galáxia, enquanto uma maquinaria elaborada movia o telescópio lentamente na direção oposta para compensar a rotação da Terra. O telescópio é um tipo de relógio. Como está o domo? Está livre. Esse trabalho era difícil, rotineiro, tedioso. Mas embora ainda não soubessem,
Hubble e Humason estavam acumulando meticulosamente a evidência para o Big Bang. Eles descobriram que quanto mais distante a galáxia, mais seu espectro de cores ficava avermelhado. Tudo bem liberar o telescópio. Eu vou descer agora. Se essa mudança era devida ao efeito Doppler, as galáxias distantes deviam estar se afastando de nós. No fim de sua vigília, Humason iria recuperar o minúsculo espectro galáctico e levá-lo cuidadosamente para ser revelado. Obrigado, Sr. Nelson. Agora eu vou para o quarto escuro. Bom dia. Bom dia, Sr. Humason. Deste modo, Humason encontrou uma mudança para vermelho em quase toda a galáxia que examinou. Como a mudança Doppler mudava o som de uma locomotiva que se afastava. E quanto mais afastada de nós elas estivessem, mais rápido se afastavam. Presas ao tecido do espaço, as galáxias que se afastavam estavam traçando a expansão do próprio universo. O evento iniciado com o Big Bang. Uma conclusão incrível foi capturada nestas pequenas lâminas de vidro. Humason e Hubble tinham descoberto o Big Bang. Em cima e embaixo, há linhas de calibração que Humason tinha fotografado antes. No meio está o espectro de uma galáxia relativamente próxima. Cada elemento tem uma impressão digital espectral característica. Um jogo de frequências onde a luz é absorvida. Aqui, há duas linhas escuras no violeta devido ao cálcio nas atmosferas de centenas de bilhões de estrelas que constituem esta galáxia. Galáxias próximas mostram muito pouco do efeito Doppler. Mas, quando ele registrou o espectro de uma galáxia mais tênue e distante, descobriu o mesmo par revelador de linhas, mas mudado para a direita, em direção ao vermelho. E quando ele examinou uma galáxia remota a 4 bilhões de anos-luz de distância, descobriu que as linhas estavam ainda mais avermelhadas. Esta galáxia deve estar se afastando a 200 milhões de quilômetros por hora. As esmeradas observações de Milton Humason, astrônomo e ex-cocheiro, estabeleceram a expansão do universo. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade.
A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física. Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em três dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em três dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são dois cubos aninhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro Tesseract, em quatro dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então,
Vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de 4 dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. Imaginem um universo como Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera, mas de qualquer maneira em uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em um e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em 3 dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em 3 dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma 4ª. Podemos falar sobre uma 4ª dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a 4ª dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das 3 dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso que Rumason e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar, para os contemporâneos de Rumason, que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era, de certo modo, privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma 4ª dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados, como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair, nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro. Mas há uma saída possível, um túnel hipotético ou buraco de minhoca através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo. Talvez em um outro universo. Ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Mas nós ainda não sabemos se o universo é aberto ou fechado. Mais do que isso, há alguns astrônomos que
duvidam que a mudança para vermelho de galáxias distantes seja devida ao efeito Doppler, que são céticos em relação ao universo em expansão e ao Big Bang. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta. De onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu, que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí? Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito. Quem sabe com certeza? Quem aqui o declara? De onde nasceu? De onde veio a criação? Os deuses são posteriores à formação deste mundo. Então, quem pode conhecer as origens do mundo? Ninguém sabe de onde surgiram as criações, ou se ele as fez ou não as fez. Ele, que vigia dos céus elevados, só ele sabe. Ou talvez não saiba. Estas palavras têm 3.500 anos. Elas foram tiradas de Rig Veda, uma coleção de antigos hinos sânscritos. As ideias cosmológicas antigas mais sofisticadas vieram da Ásia e particularmente da Índia. Aqui há uma tradição de questionamento cético e humildade sem constrangimento diante dos grandes mistérios cósmicos. No meio da rotina da vida diária de, digamos, colher e separar os grãos, as pessoas em todo o mundo imaginaram de onde veio o universo. Fazer esta pergunta é uma marca de nossa espécie. Há uma tendência natural para entender a origem do cosmo em termos familiares conhecidos. O acasalamento de divindades cósmicas, ou o chocar de um ovo cósmico, ou talvez a entonação de alguma frase mágica. O Big Bang é mito da moderna criação científica. Ele vem da mesma necessidade humana de resolver a charada cosmológica. A maior parte das culturas imaginava que o mundo tinha apenas a idade de algumas centenas de gerações. Dificilmente alguém iria supor que o cosmo poderia ser bem mais velho. Mas os antigos hindus supuseram. Eles, como todas as outras sociedades, observaram e aferiram os ciclos da natureza. O nascer e o pôr do sol e das estrelas, as fases da lua, a passagem das estações. Por todo o sul da Índia, em todo janeiro, acontece uma antiga cerimônia, um regozijo pela generosidade da natureza na colheita anual da safra. Em todo janeiro, a natureza provê o arroz para celebrar o Pongal. Até os animais de tração recebem o dia de folga e são enfeitados com flores.
Pinturas coloridas são feitas no chão para atrair harmonia e boa sorte para o ano vindouro. O pongal, um mingau simples, uma mistura de arroz e leite doce, simboliza a colheita, o retorno das estações. Porém, isto não é simplesmente um festival da colheita. Ele tem ligações com uma tradição cosmológica elegante e muito mais profunda. O Festival Pongal é um regozijo no fato de que há ciclos na natureza. Mas como surgiram tais ciclos, a não ser que os deuses os tenham criado? E se há ciclos nos anos dos humanos, pode não haver ciclos nas eras dos deuses? A religião hinduísta é o único dos grandes credos do mundo dedicado à ideia de que o próprio cosmo passa por um número imenso, realmente um número infinito de mortes e renascimentos. É a única religião em que as escalas de tempo correspondem, sem dúvida por acaso, àqueles da moderna cosmologia científica. Seus ciclos vão do nosso dia e noite comum ao dia e noite de Brahma, que dura 8 bilhões e 640 milhões de anos, mais do que a idade da Terra ou do Sol e cerca de metade do tempo desde o Big Bang. E ainda há escalas de tempo muito maiores. Existe a noção profunda e atraente de que o universo não passa do sonho do Deus que, depois de 100 anos Brahma, dissolve-se em um sono sem sonhos e o universo dissolve-se com ele. Até que, depois de mais um século Brahma, ele agita-se, ele recompõe-se e começa de novo a ter o grande sonho cósmico de Lotus. Enquanto isso, em outro lugar, há um número infinito de outros universos, cada qual com seu próprio Deus, tendo o sonho cósmico. Essas grandes ideias são temperadas por outras, talvez ainda maiores. Diz-se que os homens podem não ter os sonhos dos deuses, mas em vez disso, que os deuses são os sonhos dos homens. Na Índia, há muitos deuses e cada deus tem muitas manifestações. Estes cholas de bronze fundidos no século XI incluem várias encarnações diferentes do deus Shiva, visto aqui em seu casamento. O mais elegante e sublime destes bronzes é uma representação da criação do universo no início de cada ciclo cósmico, um motivo conhecido como a dança cósmica de Shiva. O Deus tem 4 mãos. Na mão superior direita está um tambor, cujo som é o som da criação. Na mão superior esquerda está uma língua de fogo, um lembrete de que o universo, agora recentemente criado, vai, daqui a bilhões de anos, ser totalmente destruído. Criação, destruição.
Estas ideias profundas e lindas são centrais para as antigas crenças hinduístas, conforme exemplificado neste templo Chola em Dharasuram. Elas são um tipo de premonição das ideias astronômicas modernas. Sem dúvida, o universo vem se expandindo desde o Big Bang, mas está absolutamente claro que ele vai continuar a expandir-se para sempre. Se há menos do que uma certa quantidade de matéria no universo, então a gravitação mútua das galáxias que se afastam será insuficiente para parar a expansão e o universo vai afastar-se para sempre. Mas se há mais matéria do que podemos ver, escondida em buracos negros, digamos, ou em gás quente, porém invisível entre as galáxias, então o universo se mantém unido e participa de uma sucessão muito indiana de ciclos. Expansão seguida de contração. Cosmos sobre cosmo. Universos sem fim. Se vivemos em tal universo oscilante, então o Big Bang não é a criação do cosmo, mas tão somente o fim do ciclo anterior. A destruição da última encarnação do cosmo. Nenhuma dessas modernas cosmologias pode ser totalmente do nosso gosto. Em uma cosmologia, o universo é criado, de algum jeito, do nada, entre 15 e 20 bilhões de anos atrás, e expande-se para sempre. As galáxias afastando-se mutuamente até a última desaparecer em nosso horizonte cósmico. Então, os astrônomos galácticos vão à falência. As estrelas esfriam e morrem, a própria matéria estraga-se e o universo vira uma névoa fina e fria de partículas elementares. Na outra, o universo oscilante. O cosmo não tem início e nem fim. E nós estamos no meio de um ciclo infinito de mortes e renascimentos cósmicos, sem informação pingando pelos vértices da oscilação. Nada de galáxias, estrelas, planetas, formas de vida, civilizações evoluídas na encarnação anterior do universo, pingando pelo vértice, esvoaçando pelo Big Bang para serem conhecidos em nosso universo. A morte do universo nas duas cosmologias pode ser um tanto deprimente, mas podemos ter algum consolo nas escalas de tempo envolvidas. Esses eventos vão levar dezenas de bilhões de anos ou mais. Os seres humanos, ou nossos descendentes, seja lá quem possam ser, podem fazer muito o bem em dezenas de bilhões de anos antes do cosmo morrer. Se o universo realmente oscila, se a moderna versão científica da antiga cosmologia hinduísta é válida, então surgem questões ainda mais estranhas. Alguns cientistas acham que quando uma mudança para vermelho é seguida por uma mudança para azul, a causalidade será invertida e os efeitos vão preceder as causas. Primeiro, as ondulações espalham-se de um ponto na superfície da água. Depois, eu jogo a pedra no lago. Alguns cientistas se perguntam, em um universo oscilante, sobre o que acontece nos vértices, na transição da contração para a expansão. Alguns acham que as leis da natureza são então aleatoriamente reembaralhadas, que os tipos de física e química que temos neste universo representam apenas uma das leis de uma extensão infinita de leis naturais possíveis. É fácil ver que apenas uma extensão muito restrita de leis da natureza é consistente com galáxias, estrelas, planetas, vida e inteligência. Se as leis da natureza são reembaralhadas aleatoriamente nos vértices, então é apenas a coincidência mais extraordinária a máquina caça-níqueis cósmica desta vez ter vindo com um universo mais consistente conosco. Nós vivemos em um universo que se expande para sempre ou em um
em que há um conjunto embutido de ciclos infinitos. Há um jeito de descobrir a resposta. Não por misticismo, mas através da ciência, fazendo um censo preciso da quantidade total de matéria no universo, ou olhando para a beira do cosmo. Os radiotelescópios são capazes de detectar quasares distantes a bilhões de anos-luz, expandindo-se com o tecido do espaço. Ao olhar para bem longe no espaço, nós também estamos olhando de volta no tempo. Para trás, na direção do horizonte do universo. Para trás, na direção da época do Big Bang. Os radiotelescópios detectaram até a radiação da formação cósmica. Os fogos do Big Bang resfriados e avermelhados ecoando de modo tênue pelos corredores do tempo. Esta é uma formação muito grande, uma coleção de 17 radiotelescópios separados, todos trabalhando coletivamente em uma região remota do estado do Novo México, nos Estados Unidos. Os radiotelescópios modernos são refinadamente sensíveis. Um quasar distante é tão tênue que a sua radiação recebida por algum destes telescópios chega talvez a 1 quatrilhão avos de 1 watt. De fato, esta é uma medida assombrosamente pequena. Toda a quantidade de energia já recebida por todos os radiotelescópios do planeta Terra é menos do que a energia de um único floco de neve tocando o chão. Ao detectar a radiação da formação cósmica, ao contar quasares, ao procurar por sinais inteligentes do espaço, os radioastrônomos estão lidando com quantidades de energia que mal estão lá. Estes radiotelescópios, elevando-se como flores gigantes do deserto do Novo México, são monumentos à engenhosidade humana. As fracas ondas de rádio são recolhidas, focalizadas, reunidas e amplificadas, e então convertidas em fotos de nebulosas, galáxias e quasares. Se tivéssemos olhos que funcionassem com luz de rádio, eles provavelmente seriam maiores do que rodas de carroças. E é este o universo que veriam. Uma galáxia elíptica, por exemplo, deixando para trás uma longa esteira brilhando em ondas de rádio. As ondas de rádio revelam um universo de quasares, galáxias interagindo, explosões titânicas. Sempre que usamos outro tipo de luz para observar o cosmo, abrimos uma nova porta de percepção. Enquanto os murmúrios da beira do cosmo acumulam-se lentamente, cresce nosso entendimento. Isto é uma exploração do antigo e do invisível. Uma pesquisa humana contínua das grandes questões cosmológicas. Outra importante descoberta recente foi feita por observatórios de raio-x em órbita da Terra. Satélites artificiais lançados para observar o céu, não com a luz visível comum, não com as ondas de rádio, mas com luz raio-x. Parece haver uma nuvem imensa de hidrogênio extremamente quente brilhando em raio-x entre algumas galáxias. Bom, se essa quantidade de matéria intergaláctica for típica de todos os agrupamentos de galáxias, então pode haver matéria suficiente apenas para fechar o cosmo e para prender-nos para sempre em um universo oscilante. Se o cosmo é fechado,
há uma possibilidade estranha, assustadora, evocativa. Uma das conjecturas mais refinadas da ciência ou da religião. Ela é totalmente indemonstrável. Talvez jamais seja provada, mas é arrebatadora. Todo o nosso universo, até a galáxia mais distante, diz-se, não é mais do que um elétron fechado em um universo bem maior que jamais podemos ver. E esse universo é apenas uma partícula elementar em outro universo ainda maior. E assim por diante, para sempre. E também cada elétron em nosso universo, alega-se, é todo um cosmo miniatura contendo galáxias, estrelas, vida e elétrons. Cada um desses elétrons contém um universo ainda menor. Regressões infinitas para cima e para baixo. Toda geração humana tem perguntado sobre a origem e o destino do cosmo. A nossa é a primeira geração com uma chance real de descobrir algumas respostas. De um jeito ou de outro, nós estamos equilibrados na borda do para sempre. Cosmos, atualização. A não ser pela exploração planetária, o estudo das galáxias e a cosmologia de que trata este episódio apresentaram os maiores avanços desde que a série Cosmo foi apresentada pela primeira vez. Por uma coisa, finalmente temos uma boa fotografia da nossa própria galáxia Via Láctea de cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Aqui está. Ela foi tirada pelo satélite COBE da NASA. Nós a vemos pela borda, é claro, já que estamos encravados no plano da galáxia. Mas não precisamos de espaçonave para vê-la. Se hoje for uma noite clara, por que não sair e ver a Via Láctea? Também há uma nova evidência sugerindo que a Via Láctea não é tanto uma galáxia espiral comum, mas sim uma espiral barrada. Assim. Um trabalho importante está sendo feito agora em mapear como as galáxias estão espalhadas pelo espaço intergaláctico. Para surpresa de muitos cientistas, em uma escala de centenas de milhões de anos-luz, as galáxias mostram não estar espalhadas aleatoriamente e nem concentradas em agrupamentos de galáxias, mas em vez disso, enfileiradas ao longo de superfícies estranhas e irregulares, assim. Cada ponto nesta animação por computador é uma galáxia. O computador permite-nos observar esta distribuição de galáxias de muitos pontos de vista. Mas é assim que ela é vista da Terra. Há uma estranha forma de manequim apresentada pela distribuição das galáxias. Esse trabalho tem sido feito principalmente por Margaret Geller com seu colaborador John Huchra na Universidade de Harvard e no Instituto Smithsoniano. Parece um pouco com bolhas de sabão em uma banheira ou de detergente em um lava-louças. As galáxias estão nas superfícies das bolhas. Os interiores das bolhas parecem não apresentar quase galáxia alguma. Uma bolha mediana tem cerca de 100 milhões de anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que nós mapeamos apenas um pequeno volume do universo acessível. As galáxias mais próximas a nós. Mas logo, logo, deveríamos poder estender esta busca a distâncias enormes. A distâncias tão longas no espaço que estaremos olhando para trás, para o tempo em que as galáxias e suas estruturas foram formadas. E isto apresenta um problema real. A maioria dos cosmólogos sustenta que as galáxias surgem de uma irregularidade pré-existente no início do universo, com os caroços transformando-se em galáxias. Mas a radiação de formação do Big Bang, que preenche todo o espaço, agora foi cuidadosamente medida pelo mesmo satélite COBE que tirou esta foto. Essas ondas de rádio parecem quase perfeitamente uniformes através do céu, como se o Big Bang não fosse irregular ou granulado. Mas se a primeira radiação e a primeira matéria no universo não fossem irregulares, como as galáxias individuais se formaram? Como as bolhas se formaram? Há uma contradição entre a uniformidade das ondas de rádio e as
estruturas em bolhas do Big Bang formadas pelas galáxias? Quando o estudo das galáxias atingir bilhões de anos-luz, teremos a resposta desta pergunta. Talvez vocês estejam pensando que as bolhas implicam em um fazedor de bolhas. Mas então eu teria que perguntar quem fez o fazedor de bolhas. Há uma outra retrogradação infinita escondida aí. E para uma das maiores perguntas, se há matéria suficiente no universo para fechá-lo, a única resposta satisfatória é que ainda não sabemos. Se ele é fechado, o que é a matéria escondida que o está fechando? São estrelas fracas, buracos negros, neutrinos imensos, algum tipo de matéria escura exótica desconhecida na Terra? Não sabemos. Mas temos razões para achar que logo vamos descobrir as respostas. Versão brasileira MG Studio.